Este é o momento de nós começarmos a analisar a teoria do crime. E a teoria do crime, ela é importante para o profissional da advocacia, especialmente, para saber lidar com os elementos componentes de cada figura delitiva e, com isso, permitir a maior oportunidade de defesa para o cliente. Lembre-se, em primeiro lugar, que nós temos analiticamente uma divisão que é um pouco diferente daquele conceito material. O conceito material não interessa basicamente ao dia a dia forense. A ideia de que o crime é uma lesão que ofende um bem jurídico muito importante, que a sociedade exige uma punição. Essa é, na verdade, a primeira etapa. Quando percebemos, não é, que a sociedade está incomodada com a prática de algum tipo de ato ilícito, geralmente o que se faz? Leva-se a proposta ao Congresso para que haja lei e, consequentemente, respeite-se a legalidade penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Isso já vimos. Então, vejam, o conceito material é o princípio, o início. Não é? Como nós tivemos casos em que acontece qualquer coisa em sociedade, não é? E as pessoas ficam agitadas, percebem que não tem uma figura típica e levam ao Congresso o seu pedido. Agora, quando a lei é editada, sancionada, entra em vigor, aí nós temos o conceito formal, não é? O delito é uma lesão a um bem jurídico tutelado, sob ameaça de pena. Por quê? Porque sabemos que o direito penal é o único que aplica pena privativa de liberdade, a sanção mais árdua, a sanção mais difícil, mais rigorosa que nós temos. Pois bem, mas também não é esse o conceito. O conceito, como eu antecipei, é analítico. Vocês devem guardar o seguinte: crime é um fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. Por certo, meus amigos e minhas amigas, nós temos vários outros entendimentos de visão analítica do crime. Ah, mas essa daí, professor, é a teoria tripartida do crime? Verdade. E é a majoritária. É amplamente majoritária. Aí nós temos teoria bipartida. O crime é um fato típico e antijurídico. Ponto. O crime é um fato típico e culpável. Ponto. O crime é um fato típico, antijurídico, culpável e punível. Muito bem. Todas essas visões não têm interesse prático no cotidiano forense. Tribunais, juízes, no dia a dia, podem perguntar, podem pesquisar julgados, não se trabalha com ele. Então, vamos nos ater ao conceito tripartite. Pois bem, por que dominar esses elementos? Porque todo profissional do direito, e isso evidentemente não é só o advogado, o promotor também, o juiz de direito, precisam saber trabalhar com esses conceitos. Porque a primeira ideia, não é, do fato típico é nós tomarmos um caso da vida real, que aconteceu efetivamente, e procurarmos qual é o tipo. Tipo é um modelo de conduta proibida, um tipo incriminador. Então, facilmente, se você vê lá o A mata o B, fato, aí vamos lá. Onde temos aí o matar alguém? Você acha com tranquilidade, no artigo 121, matar alguém, este é o tipo. Fazendo a adequação, nós temos a tipicidade. Sempre que nós temos que começar a pensar numa condenação, temos que ter tipicidade. Pois bem, aí nós vamos falar de ilicitude, que é o segundo elemento. O que é a ilicitude? É a contrariedade da conduta ao ordenamento jurídico como um todo. Então, não confundam a ilicitude material, que é a que a gente usa no dia a dia, com uma ilicitude meramente formal. O que eu quero dizer com isso? A ilicitude é uma contrariedade daquela conduta ao ordenamento que causa lesão a um bem jurídico. Evidente, porque nós temos possibilidade de ter um ato ilícito que não causa lesão ao bem jurídico. Por quê? Porque o bem jurídico não está tutelado naquele momento. É o que se faz numa legítima defesa. Quem mata em legítima defesa
pratica um fato típico, mas não lícito. Ao contrário, é lícito matar em legítima defesa. Então, dessa forma, trabalhando com esse aspecto, a gente passa para outra parte, culpabilidade. A culpabilidade é um juízo de reprovação que recai sobre o fato e seu autor, desde que haja consciência potencial da ilicitude e um comportamento conforme o direito. Ou melhor, a exigibilidade de um comportamento conforme o direito. Então, você vai analisar esse campo sob essa ótica, né? Tripartida. O que eu digo a vocês, vamos comprovar. Se nós passarmos a entender as outras figuras analíticas, isto só vai mesclar entendimentos e não vai ser útil no seu cotidiano forense. E quando eu falo cotidiano forense, não é só do advogado, porque o juiz está ali esperando que o promotor prove a existência de um fato típico, antijurídico e culpável, assim como se espera que o advogado desfaça a tipicidade, a ilicitude ou a culpabilidade. Então, o trabalho é sempre em tríplice visão. Não adianta, no fórum, no processo, ficar debatendo. Porque a teoria é bipartida, não sei o quê, a quadripartida. Ninguém vai usar isso no julgamento. Então, tenha você em mente essa tripartição importantíssima. O fato ocorrido no mundo real, seja ele qual for, tem que se adaptar à tipicidade para poder iniciar, então, o primeiro elemento do crime. Quero lembrar para vocês aquele fato que tornou-se em 2017, 18 por aí, amplamente conhecido, do cidadão que subiu num ônibus. E ninguém nunca tinha visto isso antes, pelo menos não em cadeia nacional de informação. Ele simplesmente se masturbou e ejaculou numa moça que estava sentada. Ele não tocou na moça, ele não fez nenhuma ameaça, ele não fez nenhuma violência, mas ele ejaculou na moça. Bom, esse rapaz foi preso pelos populares, foi levado pelos PMs, mas ninguém sabia, evidentemente, onde enquadrar a situação. Porque era tão grave aquilo, para a dignidade sexual da vítima, no caso, que precisaria ser enquadrado como crime. Mas não tem esse crime no Código Penal na época. Não tinha, né? Então, vamos enquadrar em estupro. Vejam, tipicidade ausente. Vamos enquadrar onde? Sobrou, meus amigos e minhas amigas, a contravenção penal de importunação, que é uma pena de multa. Isso gerou revolta. Gerou revolta. Por quê? Porque nacionalmente as pessoas tomaram conhecimento. Hoje, com a internet, tudo isso fica extremamente facilitado, eu diria para vocês, né? E o que aconteceu na prática? Levaram ao Congresso Nacional imediatamente a proposta. Hoje, o artigo 215-A do Código Penal, que será avaliado no futuro, né, em outras aulas, vocês vão verificar, nasceu disso. Nasceu de uma ausência de tipo penal incriminador para a gravidade do que foi praticado. Então, o que um defensor faz? Ele tem que adequar o fato. Não adequou, ele vai lutar, logicamente, pela absolvição. Esse primeiro indivíduo tentaram enquadrar em estupro, mas não deu certo. E ele foi condenado, no máximo, a uma contravenção penal, pagando uma multa. Eu sei que todos vão dizer, que absurdo, mas é a nossa legalidade, é a nossa garantia. Não há crime sem lei anterior que o defina. Esse é o ponto. Então, operadores do direito são tratados a tipicidade com muita cautela para fazer essa adaptação de modo perfeito. Aí sim, podemos depois analisar se isto é ilícito e se é também culpável.